para ver até quem passa correndo. Eu, quando comento sobre a carta aos Efésios, eu lembro algumas orações que o apóstolo Paulo faz ali. Eu costumo dizer que são orações permanentes. A gente, como crente, sempre precisa daquilo que Paulo pede naquelas cartas. E ali na primeira citação de uma oração que ele faz, ele diz que a gente deve ter espírito de sabedoria, revelação e iluminação no pleno conhecimento de Jesus. E eu estava lembrando da experiência da mulher samaritana, quando ela foi conversar com Jesus. É um diálogo muito interessante, porque Jesus pede água e ela diz: como água? Como água? Aí Jesus deve ter dito assim: puxa, eu só pedi água, eu estou com sede. Você tem o cântaro, aqui tem um poço e eu estou com sede. Ela: mas eu sou mulher, eu sou samaritana e você é judeu. Como você pede água a mim? Jesus: gente, qual o problema? Para aquela mulher havia um problema imenso, uma barreira imensa entre ela e Jesus. E Jesus queria se revelar a ela, né? Queria que o coração dela fosse iluminado, que ela vislumbrasse a sabedoria que Jesus representa. Então ele disse assim: se você soubesse com quem você está falando, você é que pediria água a mim. Aí embaralhou a cabeça da mulher, né? Interessante como é que Jesus parte de coisas simples da vida e dá uma aula de teologia, né? Lá adiante, Jesus diz para ela: eu sou o Messias, eu que falo contigo, né? E eu pensei nessa declaração de Jesus, né, que chama a si mesmo o Messias. A Bíblia fala de Messias, não fala de uma era messiânica, não é? E Messias não é ninguém que tenha Messias no sobrenome, não é? E ninguém que se anuncia como, né? A gente às vezes vê promessas de certas pessoas, né, muito comum em determinadas épocas no Brasil, que prometem coisas messiânicas, né, que são pura demagogia. A Bíblia não fala de era messiânica e nem de messias falsos, fala do Messias, que é Jesus. E é interessante que a Bíblia diz que ele revela Deus, né? Eu acho fantástico como as pessoas da Trindade, elas se esvaziam uma em função da outra, né? A Bíblia diz que Deus esvaziou-se para se revelar no Filho, né? Jesus não tomou como usurpação ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, né? Lá na frente Jesus fala: o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer, né? E mais adiante, Jesus diz que o Espírito Santo, a função dele é glorificar o nome dele, Jesus, né? E a gente reconhece que o papel da Trindade existe em função de nós. Deus quer que a gente conheça a sua pessoa, né? Ele se revela a nós por meio de Jesus, e a obra que Jesus realiza, independente de crerem ou não, ela está feita. Mas o Espírito Santo aplica a obra que Jesus realizou na nossa vida, né? E olha aí, o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito também é Deus, né? Porque é interessante quando Jesus apresenta o Espírito Santo, ele diz assim: tudo que o Pai tem é meu. Para que tudo que Deus tenha seja de Jesus, só se Jesus tiver a mesma identidade do Pai. E Jesus fala assim a respeito do Espírito Santo: ele vai receber do que é meu e vai anunciar a vocês. Olha, gente, para que o Espírito possa receber o que Jesus recebe do Pai, só se o Espírito for Deus, porque Deus não reparte o que é seu em partes e não reparte o que é seu com ninguém, a não ser que seja o Filho, que tem identidade, que é Ele, a não ser que seja o Espírito, que também tem a sua identidade e também é Deus. Então, pode parecer complexo, mas isso é a maneira como Deus escolhe se revelar e a maneira como ele realiza a nossa salvação. É isso que a Bíblia nos revela. Eu lembro muito a palavra do salmista no Salmo 42. Disso
a minha alma tem sede. É dessa sede que a minha alma tem sede de Deus. E foi o caso da mulher samaritana. Jesus queria despertar nela a sede de Deus e conseguiu. Aquela mulher foi até a cidade, deixou lá Jesus na conversa com os apóstolos, que achavam que Jesus não tinha que estar conversando com aquela mulher. Havia uma barreira entre os apóstolos e aquela mulher. Jesus tinha que tirar essa venda dos olhos deles. E ela foi à cidade e falou: gente, eu encontrei o Messias. E aqueles homens vieram e depois disseram: mulher, não foi palpite seu, não foi apenas porque você disse, mas nós mesmos temos reconhecido que ele é o Messias. Reconheça, que você possa dizer: a minha alma tem sede de Deus. E essa sede é interessante. Jesus sacia, mas ela continua, porque muito mais ainda para conhecer, espírito de revelação, de sabedoria e iluminação, nessa sede por Deus, a gente continua tendo. Que Deus te abençoe.